aproveitam dessas emanações, também se alimentando dessa condição, né? Então, aquilo tudo é fora a conversação, né? Não só nessa questão do álcool, do fumo, é fora a conversação, né, que é mantida nesses locais. Então, eles dizem que diversas situações ali acontecem pela emanação vibratória que as pessoas fazem, né, na atmosfera, e esses espíritos, se aproveitando dessas vibrações, eles se sentem, vamos dizer assim, em casa, e se unem àquelas pessoas por conta disso, porque as pessoas são como verdadeiros abastecedouros desses espíritos, né? Então, o nosso companheiro nos fala que esses comportamentos, né, a gente usou a casa noturna porque foi um ambiente, né, do texto que o trio estava presente, né? Mas eles fazem colocações de que nós somos espíritos, né, imortais. Nós trazemos aquilo que nós fomos na encarnação anterior, a nossa personalidade, né? Então, todos aqueles espíritos ali que estavam naquele local, eles já em outra oportunidade, né, já eram mentes viciosas. Cada um, volta a falar, dentro daquele vício que ele era mais favorável, né? Então, quando eles encontram sintonia com aqueles encarnados, eles vêm e se unem àquelas pessoas, porque ali eles vão encontrar o alimento de que vai lhes dar essa satisfação que eles não se libertaram lá no passado. Nenhum deles, isso em todas as áreas, sexual, maledicência, né, alcoólico, fumo, todas as áreas. Não é porque nós desencarnamos que nós perdemos isso, não. Nós somos aquilo que nós pensamos, né? Se eu fui uma criatura, vamos dizer, maledicente lá no passado, e eu não consegui me libertar disso, quando eu reencarnar, também serei maledicente, né? E se eu desencarnar, eu serei maledicente na espiritualidade e me ligarei àqueles que têm o mesmo pensamento que eu, porque eu vou me alimentar daquela situação ali, né? Por isso que o Aulus, ele diz para o André de que o que a vida começa, a morte continua, né? Evidente, o que nós fomos aqui, por isso que eu falei que nós fomos aqui, seremos lá do outro lado também, né? E isso não é só na vida comum, né, que isso acontece, não. Nós podemos verificar durante a leitura do texto que o Aulus faz essa observação de que também a frequência que nós podemos fazer nos templos religiosos, por isso que é importante, né? A gente sempre fala da importância da aula de evangelização por causa disso, porque eles vão introduzindo, né, aquela criança de hoje que será um homem, um jovem, um homem do amanhã, para as questões dos ensinamentos do Cristo, do ensinamento do cristianismo puro, né? Que eles vão fazendo esse alerta, essas crianças vão aprendendo, né, sobre essas questões, essa vivência dentro do templo religioso, né, de se professar com seriedade um credo religioso, né? E o André fala que isso aí ajuda bastante, evita essas companhias, né? Que mais tarde essas pessoas não frequentarão certos ambientes, porque certamente, já volto aqui, como nós temos lá as nossas pedras de tropeço no passado, fica só esperando uma oportunidade para que isso possa despertar. E essas oportunidades estão aí, né, na nossa vida social, de portas abertas nos aguardando. Então, essa importância da vivência dentro do templo religioso, da frequência do templo religioso, é justamente para isso, né? Para a pessoa aprender como é que vai se tornar vamos dizer assim, um espírito melhor. A gente sabe que a doutrina espírita é uma doutrina de educação do espírito. Então, o espírito precisa ser educado. Porque se ele não for educado, aquelas reminiscências do seu passado, com a vivência, né, na vida suas, principalmente no nosso planeta, que é o planeta de provas e expiações, isso fatalmente vai aflorar em determinado momento, né? Se ele não evitar determinado tipo de pensamento, determinado tipo de local, isso vai aflorar e realmente mais uma encarnação, podemos dizer assim, que se perdeu, né? Diante da oportunidade que lhe foi dada. Então, o que eles falam? Nós devemos aprender com Jesus, foi o que falamos na outra oportunidade, não sei se foi para a reunião de quarta-feira,
quando falamos sobre a questão do Jesus guia modelo, né? Jesus, nós concordamos que Jesus é nosso guia modelo. Nós, espíritas, e outros também que já ouviram, concordam que Jesus é um modelo a ser seguido, vamos dizer assim, talvez não com a mesma palavra, um modelo a ser seguido. Mas será que as pessoas, né, e nós estamos seguindo esse modelo? É o que o nosso companheiro Alves fala, que observando o comportamento de Jesus, né, foi esse legado que ele deixou para nós espíritos, que estávamos lá com certeza naquela época. Né? Convivemos com ele, não conseguimos aprender, mas pela misericórdia dele, por nos amar muito, ele solicita ao Pai que nos envie o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, que iria nos falar muito mais do que ele pôde falar. Né? E hoje ele está aqui entre nós. Então, que nós devemos aprender, né, com essa doutrina de esclarecimento. Está lá no Evangelho: conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? De nós mesmos. Porque nós somos a causa das nossas desditas, né? Pela nossa indisciplina. Nós somos espíritos indisciplinados ainda. Né? Não conseguimos vencer essas forças viciosas que nos arrastam para o desequilíbrio. E como o nosso companheiro Paulo de Tarso falou que muitos, né, uma multidão nos seguem, de bons e maus espíritos. Espíritos felizes, espíritos infelizes. E de acordo com nós traçarmos a nossa linha de conduta, né, onde nós colocarmos o nosso pensamento, eles irão nos encontrar, os afetos e os desafetos. Se pautarmos por uma vida desregrada, certamente quem vai nos encontrar são os nossos desafetos. É evidente, né? E eles, por essa ligação, por essa força, né, da viciosa, eles vão nos encontrar e vão nos influenciar para tomar determinadas atitudes. Os companheiros nos falam que esses espíritos viciados no álcool, eles, quando querem se alimentar, eles vão dando passes magnéticos na garganta da pessoa, para que a pessoa possa sentir cada vez mais a necessidade de se embriagar. Porque, através da pessoa, ele imagina, lógico, né, que também está se embriagando. Mas por esse, como é que eu vou falar para vocês, essa destilação, né? Esse vapor alcoólico é por onde eles se alimentam e imaginam que estão satisfazendo os seus desejos, né, mais insólitos possíveis. E então ele diz assim, continua a viagem dele, e o André, sempre curioso, né, pergunta, mas então todos estão condenados a viver eternamente, né, com esses pensamentos, sendo ameaçados por essas forças, por esses espíritos viciosos? Aí o Aulus, sempre solícito, né, diz a ele assim: não, evidente que não, né? Esses companheiros encarnados que são vítimas desses irmãos que da espiritualidade se nutrem dessas forças viciosas, a partir do momento em que esses companheiros procurarem seguir uma vida regrada, abandonarem essa viciação, as suas viciações, né, seus infortúnios, eles vão estar aprendendo, se ligando ao credo religioso, evidentemente, se tornando pessoas melhores. Eles vão estar se elevando no seu padrão moral, né, se melhorando e também ajudando aqueles companheiros que se ligaram a ele através da desdita. Porque os companheiros certamente vão observar: se eu estava ligado ao Jorge, quando o Jorge sorvia álcool, ele vivia sempre no bar, estava sempre servindo de álcool, o que aconteceu com ele? Que agora ele não está mais me atendendo nessa minha viciação. Eles vão procurar me seguir, né? Aí eu estou indo lá na União de Caridade, frequentando as reuniões públicas, lendo o Evangelho, estudando o Pentateuco, me integrando no trabalho da casa, né? Então eles vão perceber o seguinte: agora eu sei por que é que ele não está mais atendendo às minhas necessidades, né? Ele se entregou num trabalho equilibrado, um trabalho de melhora, de crescimento moral. E por conta disso, fatalmente, esse companheiro também será ajudado, será auxiliado. Agora, como ele coloca aqui, isso tudo depende de nós, depende da gente. E ele alerta também que não só, né, a gente deu o exemplo da casa espírita, mas não é só na casa espírita. Todo e qualquer credo religioso sério, né, todo e qualquer outro credo religioso de cunho, tenha cunho seriedade, também pode fazer o mesmo trabalho. Né? Não é só na casa espírita, tanto o evangélico, quanto o bandista,
quanto o católico, todos eles, desde que tenha um fundo, um cunho de seriedade, né, no seu bojo. Ele poderá ajudar o companheiro que vai para lá e professar o credo religioso, né, e certamente aquela sua companhia, né? E o Aulus também cita, e com relação a essa questão da viciação, né, existem dolorosas encarnações com verdadeiras lutas expiatórias, né, para esses espíritos viciosos. E ele cita, quando a gente fala dolorosas encarnações, ele coloca, dá alguns exemplos. Eu até peguei aqui uma colinha, porque a gente não lembra de tudo, mas ele diz que é o mongolismo, a hidrocefalia, a cegueira, a epilepsia secundária que estudamos lá no estudo recente, a epilepsia secundária, o idiotismo, né, o aleijão de nascença e tantos outros, né, processos angustiosos, mas que são necessários, né, para funcionar em benefício da mente em desequilíbrio. Por quê? Desde que a pessoa, né, que se encontra diante desse quadro, ela passa a observar esse quadro como uma pedra de salvação. Ela passa a observar esse quadro não se revoltando, porque se ele passa bem por uma encarnação dessa, é uma vitória para esse espírito. Ele começa a se libertar, ele começa a se afastar daquelas suas companhias indesejosas, que no passado lhe fizeram tanto mal porque eles aceitou como companhia, se ligou mentalmente, racionalmente, a esses tipos de espíritos viciosos, que são os milhares, né? E como eu falei, nos diversos setores, né, do desequilíbrio. Então, nós precisamos observar que, como dizia lá o nosso companheiro, o seu Onofre, né, e nosso querido companheiro, o seu Onofre, abaixo da vontade de Deus, a nossa é que prevalece. Isso aí eu não esqueço nunca mais, ficou na minha cabeça gravado. Abaixo da vontade de Deus, a nossa é que prevalece. Ou seja, você só servirá de companhia para espíritos infelizes, doentes, se você quiser. Se você se mantiver no padrão vibratório deles. Se você quer esse tipo de companhia, você os terá. Mas se você quiser se libertar desse tipo de companhia, você também conseguirá se libertar. Aqueles que não conseguem são pessoas que fragilizadas moralmente, que não têm forças para suportar o assédio desses companheiros. A gente sabe que são assédios muito violentos, muito sérios, né? Muito fortes mesmo. Então, a pessoa precisa estar com o seu padrão equilibrado, vibratório bastante equilibrado, procurar a ajuda da casa espírita, ou do credo religioso sério, para poder ganhar uma estrutura de fortalecimento moral, a fim de que esses companheiros não venham a ser nossas companhias. A gente volta lá na época de Jesus, né? Quando os discípulos diziam para ele, disseram para ele uma época, foi até Pedro, se não me engano, se alguém souber me ajuda, que eles não conseguiam, na casa daquele menino que é endemoniado, né? Eles não conseguiam tirar aquele espírito que eles estavam assediando aquele menino. O pai desesperado. Aí Jesus simplesmente chega e diz, né? Em outras palavras, logicamente, se afasta daí que aí não é seu lugar. E o espírito prontamente foi embora. Mas o que foi isso? Né? Só Jesus conseguia fazer isso? Não. Como ele disse, eles também conseguiriam, só que eles não tinham esse fortalecimento moral que Jesus tinha, essa vibração moral que Jesus tinha, porque Jesus vencia esses espíritos com o seu padrão vibratório moral, a sua moralidade. O espírito olhava para Jesus e pronto, já sabia que teria que bater em retirada. Né? E nós também somos assim, porque Jesus disse que nós podíamos fazer o que ele fez e muito mais. Agora, vai depender de nós. Se nós quisermos vencer essa nossa dificuldade, voltamos a dizer, é muito difícil, realmente é difícil. Até porque eu digo difícil, porque a sociedade, a gente está no planeta de provas e expiações. Né? Provas e expiações. Sabemos que o mal aqui prevalece muito, né? Mais do que o bem. E a própria sociedade faz questão de exaltar isso. A gente vê os veículos de comunicação aí, né? Estampados nas bancas de jornais, na televisão, nos rádios, só falam de desgraça. Né? Exaltam bastante entusiasmo, né? O mal. Então,
eu digo assim, é difícil por conta disso. Mas nós é que temos que ter essa consciência de que possamos vencer as nossas dificuldades, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, né, vencer a dificuldade do Raul, do Rodolfo, da Luceni, de qualquer um de vocês. Eu não posso. Mas eu posso ajudar? Posso. Né? No momento que o companheiro possa estar desnorteado, sem saber a que recorrer, eu chego lá e conversar com ele. Fazer com que ele entenda que ele é o processo de cura dele, desde que ele assim deseje. É igual os nossos companheiros que são viciados nessas drogas, né? Se ele quiser se curar, ele vai se curar. Né? Agora, se ele achar melhor esse tipo de companhia, se ele se achar incapaz de vencer a si mesmo, ele será sempre vítima dessas mentes viciosas, né? Então, o nosso companheiro, eles continuam a sua viagem e o Aulus os convida, isso é interessante, o Aulus os convida para participar de um tempo religioso, né? Ele fala tempo religioso, mas pelo que eu pude observar, seria até uma casa, não vou colocar espírita, mas talvez uma casa assim espiritualista, né? Espiritualista. Por que ele fala isso? Eu digo isso porque eles adentram ao templo e o Aulus toma como exemplo um rapaz que está numa sala, eles vão direto nessa sala, né? A sala reservada, e lá tem uma pessoa que está com um copo de uma bebida alcoólica, né, sobre a mesa, fumando e psicografando, escrevendo. Aí o Aulus faz essa observação. Como se está vendo? Não é só fora dos templos religiosos que acontece isso, não. Dentro do templo religioso também. E aí é que vem essa grande observação dentro do texto com relação à questão do médium, da mediunidade, né? Ele diz que aquele rapaz fatalmente era um psicógrafo, médium psicógrafo, né? E só que ele preferia as companhias desses espíritos doentes. Por quê? Como é que um médium está dentro de um templo religioso, numa sala reservada a ele, fumando, bebendo, né? E dando passividade a esse espírito? Que tipo de espíritos estão ali? Por isso é que se diz que tem que ter muito cuidado com essas psicografias que as pessoas fazem e querem que as pessoas leiam e dizem que é para fulano. As psicofonias, né? Ó, fulano, acho que é para você. Então tem que ter muito cuidado, não é porque é médium que está livre dessas influenciações, não. O médium, principalmente, com esse dom maravilhoso, né, que foi solicitado e Deus permitiu que nós tivéssemos, tem que trabalhar muito bem esse dom. Tem que saber que esse dom nos dá muita responsabilidade. Ele não nos privilegia em nada. Não somos privilegiados e agraciados com nada, né? Mas nos dá muita mais responsabilidade. Porque nós precisamos ser aqueles aparelhos que a espiritualidade possa confiar. Como é que a espiritualidade benfazeja vai confiar num médium maledicente? Num médium que ingere álcool, costumeiramente, num médium que ligado às questões sexuais, né? Sexólatras. Como que a espiritualidade benfazeja vai se ligar a um médium desse? Não vai. E como é que será o trabalho dessa criatura? E se ele está ligado a uma casa espírita, como é que é o trabalho nessa casa espírita? Então, vocês vejam que é uma série de ocorrências, né, perigosas para ele, médium, e para aquele templo em que ele está ligado e para o trabalho que eles se realizam. Então, eles nos falam que, voltando aqui ao estudo do Evangelho, o Evangelho está lá. Não acrediteis em todos os espíritos, mas, primeiramente, provai se são de Deus. Né? Logicamente que nós sabemos que todos os espíritos foram criados por Deus. Mas o que ele quer dizer, primeiro, mais provai se são de Deus? São espíritos bons, sérios, espíritos ligados ao bem. Né? É isso que o texto do Evangelho quer dizer. Então, nós, com esse nosso processo mediúnico, temos que ter muito cuidado.
né? Muito cuidado. Temos que procurar pautar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, principalmente, né? Sempre no bem, vibrando no bem, agindo no bem e procurando fazer o bem o máximo que puder, né? Porque aí nós estaremos ligados a essas entidades benfazejas. Vamos dizer assim, as entidades viciadas no bem, né? Isso é uma observação minha, tá, gente? As entidades viciadas no bem, que fazem o bem, procuram ajudar, né? O máximo que podem, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, são essas entidades que nós precisamos estar ligados, porque cada vez mais nós vamos ser cercados por esse tipo de identidade, cada vez mais isso vai ser melhor para nós. Nosso trabalho vai fluir com mais facilidade, com mais qualidade, né? Nós não buscamos a qualidade na prática mediúnica, dessa maneira que nós conseguiremos, né? Alinhando, atraindo para nós esses espíritos. Aí nós temos a certeza de que estamos sendo bons trabalhadores, né? Excelentes trabalhadores, mas não só ligados à questão mediúnica, não. Todo o trabalho na casa espírita, né? Todo ele, a prática da caridade, distribuição de bolsa, evangelização, né? Desobsessão, educação do médio e assim por aí fora. Todo o trabalho da casa espírita, nós precisamos estar ligados a eles, né? Então, fazendo isso, nós estamos melhorando o nosso comportamento, melhorando a nossa vibração, a nossa emanação vibratória, né? Como os companheiros dizem espirituais, o planeta está sobrecarregado de emanações negativas. Por quê? Porque a grande massa da população está em desequilíbrio. Ele está com seu padrão vibratório voltado para as coisas fúteis da vida, para as satisfações pessoais. E isso leva a se alinhar a esses espíritos doentios, que nos influenciam. Está lá, né? No livro dos Espíritos, né? Se os espíritos nos influenciam, ou seja, muito mais do que nós imaginamos, de fato, são eles que nos dirigem. E se são eles que nos dirigem, né? E se existem espíritos bons e espíritos doentes, viciosos, né? Voltados ao mal, a gente tem que escolher que tipo de companhia nós queremos. Quando digo nós, gente, eu digo não só nós espíritas, não. Eu digo a população de forma geral, né? Precisa selecionar esse tipo de companhia, porque se não for assim, nós estaremos sempre doentes também. Porque são eles que vão se unir a nós, eles que nos dirigem. Então, eles vão lançar essas energias negativas que já são próprias suas e unir as nossas. Então, é que o nosso companheiro fala, Aulos, coloca no texto lá, onde há pensamentos, há corrente, né? E onde há corrente mental, há associação, né, de mentes e forças viciosas. A gente sabe da velocidade que o nosso pensamento viaja, né? Você pensa, você cria. Se você pensar no mal, você já cria a imagem do mal. Criou a imagem, olha só o tipo de mente que vai se ligar àquela imagem que você criou, né? Pensamento é força, é corrente vibratória, né? Se pensamento é força, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Precisamos fazer uma limpeza, uma higiene na nossa casa mental para que ela seja visitada por espíritos bondosos, equilibrados, espíritos que vão nos ajudar nesse processo evolutivo, né? E nós, principalmente, aqueles que não detêm o conhecimento doutrinário, né? Mas tem, vamos dizer assim, o conhecimento, né? Que, vamos dizer, que a vida lhes passou, né? Que é não fazer o mal. Mas o problema é as escolhas que as pessoas fazem. Essas escolhas que são as cascas de banana que a gente mesmo coloca no nosso caminho. Determinados tipos de escolhas nos prejudicam. Determinado tipo de ação nos prejudica. Determinado tipo de pensamento nos prejudicam. Então, nós temos que precisar de ser vigilantes de nós mesmos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né, para que nós possamos procurar selecionar as nossas companhias, né? Para que não possamos passar por uma encarnação vindo com problemas do passado, viciações passadas, né? E adquirindo mais aqui. Porque, volto a dizer, a vida em sociedade é muito complicada, muito difícil, as pessoas
que vivem na sociedade têm um pensamento muito complicado. Eles acham que o que lhes dá prazer, né, material é que é importante, quando, na verdade, né, o que é importante para nós é o prazer de sermos bons, é o prazer de estarmos auxiliando o nosso próximo, fazendo o bem, nos aliando ao amor, né, que Jesus pregou, vendo Jesus realmente como nosso guia e modelo, e seguir esses ensinamentos, né, que ele deixou como legado e que nós temos hoje, né, no nosso corpo doutrinário. Senão, nós vamos ser espíritos doentes também, encarnados meio doentes. Porque, além dos problemas que nós temos, nos problemas individuais próprios, vamos estar ali sendo influenciado por aqueles espíritos doentes. Ou seja, é uma dupla, né, energia negativa que estamos alimentando. Eles nos influenciam legalmente para serem alimentados por nós, já que estão desencarnados, não podem desfrutar da matéria para os seus intentos, eles nos utilizam como seus mecanismos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. É uma questão muito séria, às vezes a gente fala isso, né? A própria observação de Paulo, né? De que muitos nos observam, né? A gente ouve, mas isso aí é uma observação muito séria, sabe? Porque nós não temos olhos de ver, a salvo aqueles que são médios videntes, né? Tem a vidência. Mas eles estão aí, somos espíritos. Estão diante de nós, estão ao nosso redor. E como está lá no livro dos Espíritos, eles nos influenciam, sim, para o bem ou para o mal, né? Para onde nós direcionarmos as nossas antenas vibratórias mentais, vamos encontrar o tipo de companhia, né, que essas vibrações estão se sintonizando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como eu achei até muito interessante esse texto, né, das forças viciosas, porque leva a gente a essa reflexão, porque muitas vezes coisas que nós achamos que não tem importância nenhuma, né? Um pensamento, uma palavra que se fala, uma atitude. Ah, mas isso aí não tem importância, não. Tem importância sim, por causa dessa questão da ligação mental, da vibração mental, né? São ondas, né? Igual ondas de rádio, elas não vão à distância. A gente pensou a onda mental, a corrente mental vai à distante. E dependendo do padrão vibratório dessa corrente mental que emanamos, elas vão encontrar esses tipos de companhia que são ligadas a essas emanações. Então, a gente precisa ter cuidado, né, vigilantes, né, vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, para que a gente possa ir se libertando dessas emanações viciosas, essas vibrações viciosas, né, que nós vamos trazendo já desde muito tempo. Volto a falar aqui, nós somos espíritos eternos, né, e fomos criados simples e ignorantes, ninguém foi criado já espírito de luz, não, né? Fomos criados simples e ignorantes. E, logicamente, os espíritos sabem que ao longo do tempo a gente vai escorregando, levantando, escorregando, mas eles esperam que a gente não adquira mais problemas. A gente vai passando pelas encarnações, deixando para trás, né, essas viciações que a gente vai adquirindo pela nossa ignorância, que também não é salvaguarda, não. Ah, eu sou espírito de terceira ordem, vou errar mesmo. Não, isso aí não é desculpa, não. Né? Não vamos usar isso como bengala, não, porque isso, lá para a espiritualidade isso não serve de desculpa, não. Nós precisamos ter na nossa consciência que somos espíritos que fomos criados para sermos felizes, né? E que a felicidade, né, que nós achamos que é felicidade, esses momentos de satisfação que temos na matéria são momentos passageiros. O que vale, o que conta para nós é a felicidade que está nos aguardando, né? É a evolução que nós estamos buscando. Nós não fomos criados para sermos ignorantes a vida inteira. Espíritos que precisam evoluir, né? Precisam estar diante do bem, praticando o bem, porque isso vai ser o que vai nos exaltar na espiritualidade, né? O comportamento que nós temos, o comportamento que nós obtivemos durante o nosso processo, né? E poder estarmos sempre junto daqueles espíritos bondosos, amigos espirituais, sempre nos orientarão para o bem, nos darão o direcionamento correto para o nosso processo reencarnatório ser menos dolorido possível, né? Porque se ser mais dolorido, a culpa vai ser nossa mesmo, né? Deus não tem culpa, porque muitos companheiros até culpam a Deus pelas suas desditas, mas Deus não tem culpa, não. Eu sei que é difícil, mas você precisa olhar no espelho e ver aquela figura lá e dizer, ó, você é culpado
da sua desdita. E, através dessa consciência, burilar sentimentos, trabalhar para que possamos nos tornar espíritos melhores, né? Como eu sempre digo, a gente, a cada processo reencarnatório, retirando das nossas costas, daquele feixe de vara que carregamos nas costas, as varas são as nossas viciações, né? Nossos infortúnios, a cada encarnação retirando uma varinha daquela, para que nós possamos ir erguendo o nosso espírito, né? Para frente e para o alto. Meus irmãos, muito obrigado aí pela paciência de ter nos ouvido, né? E rogamos a Deus que possa estar sempre nos orientando com esses textos maravilhosos trazidos pelos nossos amigos espirituais. Só um instantinho.